Buongiorno e buonasera a tutti voi. Segundo episódio da quarta temporada do podcast da Lapore Queiroz Advogados sobre empreendedorismo. Mais uma vez, um objeto empreendedor totalmente inédito. Dessa vez, nessa ocasião, a gente vai falar sobre o universo dos DJs. Como os DJs, eles incorporam o seu lado empreendedor, os seus desafios, as suas alegrias, as suas dores e muito mais. À minha direita, meu doutor, meu sócio, meu amigo, Luiz Felipe Weitz. E aí, Weitz, tudo bem? Tudo certo, Lapor. Muito feliz de estar aqui iniciando a nossa quarta temporada, depois de um tempinho. E muito feliz de estar aqui com o nosso ilustre convidado também. Legal, de 0 a 10, quanto que você gosta de dançar? É complicado, mas eu diria que 7. 7. Tá bom. Sem mais delongas, eu passo aqui a saudação inicial para o Rick Rulli. Rick, primeiramente, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui e vamos lá. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de participar da quarta temporada já. E vamos bater esse papo que vai ser bacana. O pessoal acha que ser DJ é só festa, mas também tem uma parte muito séria da organização, de toda a estrutura para conseguir viver de música, né? Maravilha. E eu devo confessar que eu gostei muito do seu look, harmonizando cor creme com cor branca. Eu particularmente adoro essa combinação. Vamos lá, Rick. O negócio é o seguinte. Me diz o que você fez no passado e como é que o seu passado ele te levou para onde você se encontra hoje, sempre do ponto de vista do empreendedorismo. Tá. Eu sou publicitário de formação, né? Estudei na PUC aqui do Rio e comecei a trabalhar em agências. Eu era redator publicitário, né? Trabalhei em agências no Rio e depois me mudei para São Paulo para trabalhar em agências maiores lá. Chegando lá, eu não tinha muitos amigos, enfim, não tinha muito o que fazer lá, porque meus amigos estavam todos aqui no Rio, então eu comecei a aprender a tocar música, ser DJ, fazer curso de DJ só como um hobby mesmo, né? E já era envolvido um pouco com festas aqui no Rio, porque eu conhecia bastante gente, convidava o pessoal para ir em festa e tal, e fui virando DJ como hobby, como segundo trabalho. E até que chegou um momento, assim, a pandemia foi um grande divisor de águas, né? Que foi quando eu realmente larguei a publicidade e virei só DJ. Mas foi meio que essa decisão, assim, de trabalhar com algo que envolve pessoas, tanto a publicidade quanto a música, que envolve criatividade, que envolve expressão criativa, tocar a vida das pessoas. Até que eu optei, né, por realmente virar DJ. Não trabalho mais em agências hoje e também sou sócio de alguns empreendimentos, né? Sou sócio, por exemplo, do Aldeia, que é um bar, restaurante que tem na Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio, que acaba também sendo um local que eu não preciso estar lá para trabalhar, né? Porque a grande dificuldade do DJ acaba sendo que você tem que estar lá. Se você fica doente no dia, se você tem um aniversário de um parente no dia, ou você vai trabalhar ou você não ganha dinheiro. Então, eu tenho essa parte também como investidor, vamos dizer assim, e tenho essas duas carreiras hoje em dia. Perfeito. É um trabalho muito personalíssimo, né, Rick? Não dá para mandar um substituto, né? As pessoas querem a tua alegria, a tua energia, o teu set, né? Totalmente. Porque cada DJ tem um estilo, tem um jeito de se comunicar, tem um jeito de ler a pista, tem as pessoas que já conhecem seu nome, então às vezes eu não sei o que vai ter nessa festa, mas o Rick vai tocar, então já sei qual é o estilo dele mais ou menos. Então realmente a escolha às vezes é pela confiança do nome, sim, pela confiança das pessoas que a gente atinge também quando a gente fala que vai tocar em tal lugar. E também tem a questão de personalizar o próprio set para a festa, né? Tem festas que eu sei o que o público gosta de ouvir e outras festas que é outra música totalmente diferente. Então tem essa questão também de eu personalizar a música para cada tipo de festa, cada momento, né? Você acredita que essa seja uma característica sua? Ou seja, você tem uma preferência musical, mas, por exemplo, o Rick vai ser o DJ do casamento da minha irmã. Um beijo, Brenda, te amo. E por seus clientes terem conhecimento, eles personalizam, Rick, eu quero aqui um pouco de axé, um pouco de funk, um pouco de house, ou você diz, olha, predominantemente eu tenho meu... Como é que é? Não, então, eu tenho meio que duas carreiras como DJ hoje, né? Eu tenho a carreira que eu sou o artista, Rick Rulli, vamos dizer assim, que eu produzo músicas e toco em festas como Rick Rulli, e toco também em casamentos, que é meio que a segunda carreira, ramificação dentro do próprio DJ. Nos casamentos, eu faço reunião com os casais e tal, e meio que alinho qual é a música que eles querem. Eu sempre sugiro que faz
o que faz mais sentido em casamento, mas acaba que eu personalizo. Então, tem um casamento que o pessoal quer que toque um pouco de sertanejo, um pouco de axé, um pouco de funk. E quando eu toco como Rick Julio artista, aí eu tenho já a minha linha que é mais pro eletrônico, um pouco de funk junto e tal. E aí eu adequo ao tipo da festa. Por exemplo, se é uma festa que tem uma atração de pagode, eu toco mais eletrônico em português, eu tento tocar algo que não seja mais tão pesado. Agora, se é uma festa que é mais do eletrônico, aí eu pego um pouco mais a mão na música internacional, uma música um pouco mais pesada. Depende muito da festa e também do horário que eu vou tocar. Às vezes eu vou tocar às 5 da tarde, não tem como tocar um Swedish House Mafia quebrando ali, mas se for um set, por exemplo, às 5 da manhã, aí dá. Então tem toda essa personalização. Legal. Rick, voltando um pouquinho, eu queria saber mais sobre se foi a pandemia, o divisor de águas. Houve um desencantamento com a publicidade e, por outro lado, um encantamento com esse universo da festa, da música. Queria que você explorasse um pouquinho mais como é que você estava processando toda essa mudança, né? Porque, de fato, você sai de uma carreira tradicional e vai para uma carreira um tanto quanto mais volátil, digamos assim. Como é que foi todo esse processo? Eu trabalhava no marketing de uma empresa, né? Eu tinha mudado um pouco da agência, porque a empresa, o marketing, acaba que você tem uma rotina mais tranquila. A agência, às vezes, você tem que fazer uma campanha para amanhã, porque o teu chefe não aprovou a campanha, e você vira à noite, e aí é tudo aprovado, daqui a 2 meses mudou, caiu o orçamento da campanha, então acabava que era muito desgastante a publicidade. Mas eu amava e amo o fato de poder usar a criatividade, poder realmente ver o que está de assunto rolando no mundo e usar aquilo para vender alguma coisa, vender alguma ideia, fazer algum discurso. Realmente isso é uma coisa, a contextualidade assim, dos assuntos é uma coisa que eu sempre gostei. Aí na pandemia começou aquele negócio de não poder mais sair de casa, ficar o tempo inteiro online. Eu mudei de uma empresa para um banco, né, o marketing de um banco digital e tal. E eu trabalhei 1 ano sem conhecer uma pessoa ao vivo, assim. Então, e a pandemia não tinha aquela coisa também de dia e noite, né? Eu trabalhava, às vezes, 12, 14 horas por dia, porque eu não tinha o que fazer. Então, eu ficava trabalhando e produzindo. E quando o mundo foi voltando ao normal, que foi reabrindo um pouco, tinha muito DJ que tinha parado de tocar, que não era a favor ainda das festas voltarem. Enfim, mudou bastante o mercado das festas, né? E ao mesmo tempo eu já estava um pouco de saco cheio da publicidade, assim, no sentido de ser algo que eu ficava ali no computador o tempo inteiro, não tinha mais tanto contato. A empresa que eu trabalhava era em São Paulo, mas eu já tinha voltado a morar no Rio, porque como estava tudo fechado, eu voltei para o Rio, passei a pandemia com meu pai, e aí já estava aqui no Rio, talvez tivesse voltado para São Paulo, então eu falei, vou tentar. E tentei um pouquinho de 2 meses, vi que deu certo e resolvi abandonar de vez a publicidade como emprego, né? Não como voz para poder divulgar o meu trabalho. E deu super certo. E tinha aquela ânsia, né, de festas, todo mundo querendo muita festa. Não por acaso tiveram 2 carnavais no mesmo ano, né? E falei, cara, é o momento mesmo. E fui ganhando a confiança dos contratantes, fui tocando em mais festas. E aí foi essa que foi a virada de chave. Assim, foi realmente um pouco de encher o saco da rotina, vamos dizer assim, e aliar com algo que estava dando certo, com um momento que estava super propício para isso. Pois é, Rick, como é que a dor, ela trouxe uma oportunidade, né? Me parece que você soube navegar muito bem sobre esse efeito champanhe, né? Que é o pessoal querer sair, querer zoar, hedonismo depois de pandemia, ter um tempo tão recluso. Rick, conta pra gente, como é que foi esse processo de se tornar sócio do Aldeia, um bar, restaurante, balada? É possível conjugar? A música te aproximou dos teus sócios geram amigos, já viram você um cara com potencial comercial muito grande? O Aldeia surgiu no começo de 2024, né? Eram amigos em comum de festas, que tem outras festas, são sócios de outros restaurantes também. Claro. Eu nunca tinha tido um restaurante, uma boate, nem nada. E aí eu soube do projeto, eles me apresentaram e me chamaram, eu acredito muito que pela minha veia de comunicador, de conhecer bastante gente, e também pela minha veia criativa, né? De poder agregar no projeto do Aldeia
na questão de conceito, de posicionamento, na direção musical, a curadoria, vamos dizer assim, né? Quem vai tocar, qual dia é para qual público, e como é que a gente fala com esse público, se é mais jovem, se é mais alternativo, se é mais velho, enfim, eu acredito que eu tenha sido chamado por isso, assim, e é o que eu faço hoje, né? Eu participo muito mais na parte conceitual e na parte de curadoria musical. Bacana. E a minha decisão de entrar no Aldeia foi justamente pelo que a gente já passou muito rápido aí, que é a questão de ter algo garantido, né? Eu não posso depender só da minha agência. Se eu não toquei esse mês, eu não ganhei R$1. Então, eu queria ser sócio de algum negócio fixo que não dependa de mim ativamente naquele dia para ganhar o dinheiro. E tá indo super bem. A gente começou só abrindo sexta e sábado, e agora a gente já está abrindo terças, que pega a galera de faculdade que está de férias, né? Quintas-feiras, sexta, sábado e domingo, e tá indo super bem. E é um lugar que é incrível, então não é nem só a parte de comunicação, também a parte de como poder aproveitar o potencial e conversar com comunidade às vezes. Então a gente, por exemplo, está na Lagoa, e a gente não pode só abrir um restaurante ou uma boate e ignorar que a gente está num lugar que frequentam famílias, que é um lugar incrível no coração do Rio. Perfeito. Então eu tenho a preocupação junto com meu sócio da gente sempre fazer algo que agregue para a comunidade, a galera poder usar o banheiro, as mães que estão com crianças poder usar o banheiro lá, poder agregar os vendedores ambulantes que estão ali vendendo coco, a gente não vende a mesma coisa para eles. É uma coisa que não parece que é marketing, que não parece que é a publicidade, por exemplo, mas é tudo pensado para a gente poder agregar o máximo possível e ser aceito, além da questão de cardápio, de comida, a questão mais realmente de serviço, né? E de festas também que rolam ali. Bacana que o Rick ele traz a experiência dele com a publicidade para o business que hoje você veste a tua camisa. Você acha que tem espaço para MPB? O Nando Reis da advocacia aqui podia tocar uma... Quem vai? Me falta apenas o talento, né? Se eu tivesse talento, eu poderia... Cultura e voz você A gente tem. faz um teste, bota um backing vocal lá, dá um jeito. Deixamos o sócio do Lano Carnal, dar uma encadra ali para ficar te dando. Pois Fatso. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o mercado da música, tá? Você pode-se dizer que você entrou de cabeça no mercado da música em 2020, correto? 2022 foi o meu primeiro... eu entrei como DJ Eu comecei a tocar em 2018, virei DJ de fato em 2021 para 2022. Tá. E lancei minha primeira música, que aí eu considero a entrada no mundo da música, né? Que eu posso ganhar dinheiro com plays e tudo mais, em 2022 também. Tá, mas o teu flerte foi em 2018. Foi Foi a 2018. primeira vez que você sentiu aquele Isso. frenesi de tocar. Aí eu queria que você fizesse uma análise a respeito do que mudou de 2018 até aqui. Melhorou, piorou, mais valorização, menos valorização? Bem aberto. Eu acho que piorou um pouco no sentido de que a remuneração para música hoje em dia é muito baixa. Qualquer artista, qualquer um, de Anitta, David Guetta ao Rick, a remuneração por plays, por exemplo, é muito baixa. E isso acaba que hoje os artistas eles vivem e ganham mais dinheiro com cachê, vendendo show, do que de fato fazendo música. Então, às vezes você faz uma música, o Spotify, por exemplo, ele paga cerca de $0,005 para cada 1.000 plays. Então, se você tiver uma música que tem 100.000 plays, você não ganhou um dia, você não vai conseguir talvez pagar seu aluguel. E se for comparar, por exemplo, com o YouTube, eles pagam cerca de 20 centavos por cada 1.000 visualizações. Então, realmente, o pagamento é muito baixo, mas a gente consegue converter vendendo show, né, cachê tal e tudo mais. Então, acho que isso piorou um pouco. Mas, em compensação, acho que melhorou o planejamento mesmo dos artistas. Assim. Não tem mais aquela coisa de você lança uma música e vai bombar e vai começar a rodar o mundo e vai viver de música realmente sem ter que se importar com números, com agenda, com contratos, com reuniões. Eu acho que, de forma geral, todo mundo que tenta a carreira de artista acabou aprendendo que tem que ser um pouco empresário de si mesmo e um pouco artista. Você acaba tendo que... Você vai ter o dia que você vai tocar, vai curtir, não vai prestar atenção em nada, mas vai ter o dia que você vai ter que marcar uma reunião chata para você negociar e tentar fazer uma parceria com outro artista, tentar uma parceria com uma marca. Então, tem mudanças que foram boas e que foram ruins, né? Entendi. Por falar em rodar o mundo, ô Rodrigo, nosso diretor, você sabe em quantos países a música desse mamífero foi tocada, foi ouvida? Não sou eu que estou dizendo isso.
É o Spotify, tampouco ele. Fala aí, Rodrigo. 40. 40 o quê, cara? 40 é o DJ da esquina. 119 até ontem. Hoje pode estar 120, 121. Cara, como é que estende? Pô, o pessoal da Estônia, da Eslovênia, na nossa Itália ouvindo, como é que chega para tantos países? Então, tem a questão do algoritmo, né? Mas tem a questão também do planejamento. Como eu falei, eu sempre tento aplicar, né, a parte racional, a parte estratégica, a parte da música, a criatividade, né? Então, por exemplo, eu vejo o que está rolando de música, tendências para o próximo ano, ou que está bombando muito, tento aplicar nas minhas músicas um pouco a sonoridade parecida, tal, para poder entrar no algoritmo ali e ir junto no que ele já impulsiona, né? Óbvio, sempre tentando manter a minha personalidade musical. E tem a questão também dos idiomas, que eu lanço música, por exemplo, em inglês, porque acaba que o mercado da música eletrônica, que é o que eu produzo mais, né? Eu produzo a música eletrônica mais pro pop, vamos dizer assim, não é nada muito pesado e tal. O mercado ele é mais internacional, né? Então eu faço muita música em inglês para alcançar o grande público, mas eu não posso abandonar onde eu tô, né? Que é onde eu tenho mais o alcance pessoal, de ter amigos ouvindo, de ter contratante. Eu vou tocar às vezes no Sul, a galera do Sul, vou lançar música nova, eles vão ouvir lá. Então eu tento mesclar o idioma também. Eu lanço músicas em português, músicas em inglês, tô querendo lançar também música em espanhol para tentar alcançar mais. Mas é um pouco isso, assim, tem a parte de playlist que você entra, que é meio aleatório, né? É de acordo com a tua sonoridade, com o tipo de música que tem naquela playlist, mas tem também a questão de você tentar ter uma estratégia mínima de, por exemplo, você vai fazer anúncio no Google das suas músicas, você bota, às vezes, um público em Malta, que é uma ilha pequenininha, então se sua música bombar em Malta... Só o Nuno vai ouvir. Pode ser, só o Marcos vai ouvir, que é um amigo nosso que mora lá. E pode ser que entre no top 10 de Malta, tô dando um exemplo aqui. Então tem essas estratégias, assim, que não é nada só de musical, é totalmente, realmente, estratégia. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô curioso. Você falou que você grava músicas em inglês, em português, e você pretende gravar em espanhol. E aí eu queria saber, assim, quem canta, né? Se existe letra que você escreve, você pega a letra de alguém, mas pegando essa pergunta e jogando para outra coisa, assim, o que você precisa ter para começar como DJ? O que é o instrumento de trabalho de um DJ? Então, acho que eu vou falar primeiro sobre o que você precisa para ter DJ, né? Eu acho que para ser DJ, eu acho que você precisa gostar muito de música e precisa gostar de pessoas. Pessoas no sentido de, não gosto de ir em festa, não gosto de barulho, não gosto de muvuca. Você pode até aprender a ser DJ para tocar no aniversário de um amigo, enfim, tocar em alguma festinha pequena, mas é um ambiente que é um pouco estressante, o sentido de você estar o tempo inteiro encontrando pessoas, tendo que cumprimentar pessoas, você conhece gente nova, você depende do network. Se você não tiver um network, por mais que você tenha muito talento, é muito difícil você entrar. Então você tem que gostar de pessoa e entender também qual é a emoção das pessoas ali quando você está tocando. Às vezes você faz a leitura ali, você entende que tem muita gente de canto, você olha principalmente para ali, você olha mais para as laterais, né? Por que tem tanta gente que não está aqui? Será que é porque a música está muito acelerada? Será que eles querem outro ritmo? Será que eles só não conhecem essa música? Eu vou tocar algo mais antigo, então acho que tem que ter essa relação de gostar de pessoa, gostar de conhecer pessoas, de saber ler. E tem a questão musical mesmo, que é de você conseguir entender pesquisa musical, né? Tá sempre tentando acompanhar o que está rolando na Europa, nos Estados Unidos, que são os mercados principais de música, né? Mas também sem se afastar muito do seu mercado. Então, por exemplo, agora tá bombando muito funk, mega funk. Então você tenta juntar um pouco da sonoridade do mega funk com o seu. Tô dando um exemplo aqui qualquer, tá? Mas ter esse ouvido curioso, vamos dizer assim. E a outra parte era de cantores, né? Eu escrevo música, né? Até por ser redator, né? Eu tenho um pouco de facilidade, mas não tem nada a ver você, sabe, ter facilidade de escrever com você escrever uma música. Porque às vezes você consegue escrever uma letra que vai ser super inteligente, super cheia de histórias ricas, mas a melodia é o principal, assim. Às vezes você pega uma melodia muito boa com palavras que não fazem uma história tão rica, mas a melodia, ela pega muito no ouvido. E
Até tem a história da Wonderwall, por exemplo. O Oasis inventou a Wonderwall, já viu até a entrevista deles falando que não quer dizer absolutamente nada. Eles só queriam alguma palavra que rimasse com essa melodia. Então, tem muito mais a ver com a melodia, mas eu escrevo as letras, algumas, né? Outras têm banco de áudio, vamos dizer assim, né? Que você... Tipo um banco de imagem. Você tem algumas músicas lá, alguns cantores que gravam letras e jogam lá. Você compra o direito daquela letra e você pode usar como você quiser. Isso no Spotify? Não, isso tem o Splice, por exemplo, é um deles, tem alguns sites, mas o Splice é o maior, que aí é um banco de sons, né? Tem vocais, tem violão, piano, todos os instrumentos possíveis tem ali gravados, e você pode chegar lá e comprar e você monta uma música com aquilo ali, porque é muito mais prático do que você aprender a tocar um violão para poder fazer a música com violão. E aí todo mundo ganha, né? A plataforma, quem Exatamente. emprestou a voz, a musicalidade, Exatamente. quem tá comprando. A pessoa deixa lá disponível e toda vez que compra, toda vez que usam, ele ganha um crédito, vamos dizer assim, um dinheirinho ali. Mas eu acabo preferindo fazer músicas autorais porque eu tento muito acompanhar o contexto do mundo, assim. Então, por exemplo, a minha próxima música, ela fala muito de diversidade, de você ser o que você quer ser. O nome é Just Be, por exemplo, que é aquela coisa de ser ou não ser do Shakespeare e tal. E eu acredito que por exemplo, vai entrar um presidente novo nos Estados Unidos que rola muito esse discurso de diversidade. Então, acho que é um contexto super rico para lançar uma música que fale disso, entendeu? Legal. E, por exemplo, no verão, eu lanço uma música mais que fale de verão, fale de romance de verão, de você estar na praia, como foi o caso da música da Perol, por exemplo, que eu lancei. Que é a segunda mais tocada, né? É a primeira que aparece quando você clica no teu nome. Sim. Né? E a segunda mais tocada. E tem isso, né? Às vezes você lança uma música e você não acredita tanto. A Pass Me By, que é a mais tocada, por exemplo, eu lancei, mas não achava que ela fosse ser tão bem e foi a que mais tocou. Então tem sempre o acaso na música, na rede social e tudo mais. E aí os cantores, é uma parte que, por exemplo, as pessoas acham que fazer música é só você fazer algo e soltar que você não gastou nenhum dinheiro, né? Mas os cantores, por exemplo, você tem que... Alguns até cantam de graça, mas às vezes você tem que pagar para um cantor para ele cantar para você. Você tem... E fora os outros gastos, né? Com finalização de música, com comprar programas para você poder melhorar a sua produção musical. Mas os cantores tem alguns que fazem parceria quando eles querem divulgar o trabalho dele. Também tem outros que já estão no nível maior, que normalmente ele aceita fazer música com você, porque teoricamente ele é maior do que você, mas ele tá concordando que você é bom para ter uma música com ele também, porque pode ser prejudicial, né, às vezes. Claro. E aí rola um feezinho, como se fosse também, você vai fazer um remix, você tem que pagar pela liberação do seu remix. É meio que a mesma coisa, assim, mesma ideia. É super interessante. Eu desconhecia todo esse ecossistema de emprego de voz, compra de áudio. Eu também. Legal. Olha só, Rick, no tocante ao Spotify, é mais ou menos algo no sentido ame ou deixo? É um mal necessário? Como é que você vê a relação hoje do artista com o Spotify tão popularizado hoje em dia? Sim, a gente é meio que refém do Spotify, não que ele seja ruim, mas é que a gente não tem outra opção. Porque existem outras plataformas, tem o Deezer, tem o Apple Music, tem o YouTube Music, tem vários outros, só que é igual ao aplicativo de táxi, por exemplo. Aqui no Brasil, o Uber lidera, você vai para a China é outro. Aqui no Brasil, o que lidera, e na maioria dos países, o que lidera é o Spotify. Então, você acaba... Eu tenho 99,5% dos meus plays são no Spotify. Por isso que eu nem divulgo tanto link dos outros, porque realmente não tem nenhum alcance. E o mercado da música mudou, né? Não tem mais aquela coisa de você ter que fazer... O Spotify, por um outro lado, foi bom por isso. Você não tem que fazer um disco para você lançar uma música, né? Você pode fazer uma música só e lançar ela. Daqui a 2 meses você lança outra. Você não tem aquela coisa de fazer 12 músicas para lançar uma e depois ir trabalhando uma por mês. Tem os benefícios e os prejuízos, né? E o Spotify também tem uma coisa que acaba sendo ruim para o artista menor que está começando, que é a questão do algoritmo. O algoritmo, ele empurra o que a pessoa vai gostar mais, né? No sentido assim, eu gosto de Anitta, então vou empurrar mais Anitta ou mais coisas parecidas com a Anitta. Então acaba que o que é diferente ou o que é novo não tem tanto alcance, e aí entra a força do dinheiro,
que acaba sendo ruim para o artista pequeno, porque as grandes gravadoras têm muito dinheiro para investir em anúncios que não estão no Spotify, mas você entra, você vai ver uma notícia no site de notícia, você vai ver um vídeo na internet, você vai ver na sua rede social, você acaba sendo impactado por algum anúncio daquela música, e aí depois você vai ouvir ela no Spotify. Então, indiretamente, a força do dinheiro acaba impulsionando muito, e os artistas grandes têm muito mais dinheiro para investir, né? Então, acaba que a porta de entrada, se você não viraliza, é muito cara ou é muito mais difícil. Não é possível. Existe uma espécie de Google Ads no Spotify, ou seja, eu ponho ali uma grana para o algoritmo entender que se eu gosto de música eletrônica com vocal brasileiro, a música do Rick vai aparecer para mim? Tem isso por enquanto só no exterior. No Brasil ainda não liberaram essa possibilidade de você impulsionar, fazer anúncio da tua música no Spotify. E tem o ilegal, né? Mas que a maioria das pessoas fazem, que é, por exemplo, você tem uma playlist de música eletrônica em português. Eu te pago para você botar minha música lá. E aí tem vários curadores que têm essas playlists. Isso não é permitido pelo Spotify. O Spotify descobre, ele às vezes até... ele pode te banir ou pode te prejudicar, né? No sentido de não te colocar mais em playlists. Você só vai viver realmente do orgânico. Mas acaba que muita gente usa, porque acaba trazendo bastante resultado. Você consegue ter uma base já de partida, né? Você não depende só de quem te conhece. Eu tenho uma playlist de correr na praia, por exemplo, que eu vou ter 50 mil pessoas que ouvem a playlist porque gostam de correr na praia. Sim. E aí eu vou pagar para essa pessoa para entrar nessa playlist. Então é mais nesse sentido. Entendi. Você falou, Rick, para nós advogados, é possível a gente advogar na Europa, advogar nos Estados Unidos. Contudo, a gente tem que dar alguns passos para trás. A gente tem que passar no bar, que é a OAB dos Estados Unidos. O bar, ele é por cada estado. Na Europa, em tese, é mais difícil ganhar dinheiro, porque a maior parte dos países queridinhos europeus é uma social-democracia. Mas, no universo dos DJs, essa porta de entrada me parece menor. É isso mesmo? Você tem sonho de migrar a tua carreira para a Europa, para os Estados Unidos? Você troca essa ideia com a tua esposa, assim, né? Já que você está noiva recentemente, então Sim. É uma decisão que tem que ser pactuada, né? Como é que é isso aí? Tem que ter o aval dela também, mas Total. sim, a gente fala bastante e realmente a porta de entrada é muito mais fácil, primeiro porque o mercado artístico é totalmente irregular, né? Você não precisa de documento nenhum, autorização nenhuma para você ir para lá e tocar. Você vai viajar de férias e vai aproveitar e vai tocar. Inclusive, esse ano eu fui tirar férias na Itália e fiz um casamento lá, toquei num casamento lá na Itália. E não preciso de documento nenhum. E tem até para o público de fora, tem até aquele... É um pouco sexy você ter um artista estrangeiro, né? E o Brasil é muito sexy para o mundo. Então, de forma geral, acaba sendo até mais atrativo. A única barreira mesmo, eu acho que é a questão do network. Porque para você começar a tocar, você começa muito pelo network. E eu conheço muitos donos de festa, de boate e tal. E eu comecei assim. Primeiro, eu tava começando a tocar, me deixa tocar na tua festa e tal. E a primeira vez você toca na confiança, na amizade. Na segunda vez, vão te chamar se você for realmente bom, se você realmente agregar com pessoas. E sendo fora, eu não tenho tanto esse network, ainda não conheço tantas pessoas, né? Então acaba a única barreira sendo essa. Ou você tem uma música já conhecida, que vão te chamar, ou então você tem alguém que vai te ajudar a abrir aquela porta. Eu até tentei negociar esse ano para tocar em Portugal, só que como eu já estava com várias passagens compradas e tal, não consegui combinar a data. Tem um amigo meu que é português que estava me ajudando e tal, só que aí a gente falou, cara, vamos deixar para o ano que vem, que a gente separa 2 semanas e a gente tenta fazer. Não é garantido, mas eu tenho sim essa visão, porque eu acho que o mercado europeu, principalmente, é até muito bom para o brasileiro, porque aqui bombam as festas no verão. E quando aqui começa a ficar frio no meio do ano, dá uma diminuída nas festas, lá o mundo começa de novo e o verão bomba. Então, acaba que você tem... Quando você consegue abrir esse mercado, né, você tem um ano inteiro possibilidade de ter agenda cheia. Então, é uma vontade de poder ter esse crescimento. Seria outro tamanho, né, de nome, de responsabilidade. E também pela questão mesmo de conseguir ter mais agenda o ano todo. E a maior barreira eu acho que é realmente o network ali. E teu coração é Portugal que mexe mais contigo, assim, que te atrai mais?
Cara, eu sou apaixonado pela Itália. Bravo. Deve ser por isso que eu gosto muito de você também. Mas Portugal, eu gosto muito também. E Portugal acaba sendo um país que abre mais as portas para os DJs brasileiros no começo, né? Depois que você consegue abrir Portugal e Espanha, que eu acho que são os dois que mais abrem, assim você consegue ir para Grécia, ir para França, ir para Itália. Já pensou você tocando no Ushuaia? Que porrada que ia ser. Eu acho engraçado o seguinte, primeiro, eu gosto de música eletrônica, mas eu não entendo muito. Eu tenho uns amigos que sabem muito e aí eu aprendo com eles. Mas sempre penso assim na Alemanha, com seu Berghain e outras coisas mais pesadas, né? E em 2022 eu fui para a França, minha prima estava morando em Paris, eu fui lá visitá-la, passei um tempo em Paris e falei, bom, eu quero ir para as festinhas, né? Ela, se prepara. Se prepara para a música que eles tocam. Eu falei, pô, porque é ruim? Ela, não, ruim não é, mas assim, a música é de 2010. Aí eu fui e eu fiquei impressionado, assim, que tocava tipo Florida e o Spin My Head. Eu ficava, caraca, eu tava na escola quando tocava isso. Então eu queria, feito esses dois comentários, queria fazer duas perguntas. Primeiro, por que você, pelo que você falou, deu para presumir que a música eletrônica em Portugal e na Espanha são melhores, pelo menos para padrões europeus. Se é isso mesmo, e se sim, por quê? E também queria saber se você tem algum artista musical que te inspira, ou tenha te inspirado lá em 2018, para começar. Sim. Eu acho que Portugal e Espanha não é nem os países que são mais fortes de música eletrônica. Todos os países têm bastante força na música. A música eletrônica ela acaba sendo que a música popular da Europa. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, é o sertanejo, o arrocha, é o funk. Aqui acaba que a música popular não é tanto do eletrônico, né? O nosso eletrônico seria o funk. O funk acaba que é uma música eletrônica, de certa forma, né? Pela forma que ela é feita, de batidas e tudo mais. Mas eu acho que o mercado, o público mesmo, espanhol e português principalmente, tem esse assédio, esse interesse pelo brasileiro. Pela proximidade do idioma, apesar do espanhol não ser português, mas se conversam ali. E também pelo clima não ser tão frio. Por exemplo, você vai ali para a Alemanha, por exemplo, são lugares que são mais uma cultura de boate, de local fechado. Então a música ela é mais pesada, ela é mais intensa. Também. Holanda também. Não tem vocal nenhum, meu irmão. É só técnico. Exatamente. Pesado. E no Brasil acaba que tem que ter um vocal, tem que ter uma melodia um pouco mais alegre. Então acho que conversa mais por essa questão do clima mesmo, da música. A música ela reflete um pouco o clima, como é a festa. O clima gerou um estilo. Exatamente. Então, estilística. Então eu acho que é mais por isso, assim, além do interesse mesmo pelos brasileiros. Tua referência musical. Sim. E referência musical, cara, eu tento me inspirar muito, gosto muito, né? Sou muito fã do Fatboy Slim e do David Guetta, né? Mais como gringos, né? E no Brasil, cara, eu acho que o Alok, pra mim, é uma referência incrível. Não porque ele é o maior em números ou nada disso do Brasil, mas primeiro porque ele faz uma música que ele consegue transitar entre o underground, entre a música eletrônica, realmente para quem é fãzão da música eletrônica, e também pro pop. Então ele acaba sendo uma porta de entrada para quem não gosta de música eletrônica. A música dele às vezes está numa novela, a música dele tá em algum outro local que você ouve e começa a gostar um pouco, e às vezes você se interessa e vai mais fundo e conhece outros artistas porque você ouviu alguma música como do Alok, como do Kush, como de alguém assim que é um pouco mais para o popular. E tem o fato também dele ser muito engajado com criatividade, assim, ele entendeu ou ele escolheu o posicionamento dele, que, por exemplo, ele tenta sempre ser uma coisa meio futurística, aquelas luzes que parece que vêm do espaço. Sim, ele tem um posicionamento ali que parece que é sem querer, mas é totalmente planejado, e eu tento fazer muito isso também na minha carreira. Óbvio que com outra diretriz, assim, com outro posicionamento. E a questão do David Guetta do David Guetta é até um pouco parecido também, porque ele viu que o que estava bombando na época, quando você estava na escola, quando eu estava na escola, era o hip hop americano, por exemplo. Então ele pensou, como é que eu vou popularizar a música eletrônica no mundo? Vou fazer música eletrônica com os caras do hip hop dos Estados Unidos. E aí fez aquelas músicas que são hinos até hoje,
e, de certa forma, popularizou a música eletrônica nos Estados Unidos, principalmente, que já na Europa já era muito conhecida, né? E o Fatboy Slim é só porque realmente eu acho o cara gênio, numa época que nem existia programa de computador direito, o cara fazia músicas que marcaram gerações dele e depois dele. Agora, tem umas coisas interessantes que sobre a história da música eletrônica. É uma história um pouco confusa. Ninguém sabe direito quem começou, propriamente dito. Tem vários nomes, tem o Pietro Grossi e tal. Mas existia um sujeito chamado, um francês, Edgar Varèse. Ele era francês, morava na França, mas em 1927, o Heitor Villa-Lobos, um dos maiores compositores brasileiros, mais que brasileiro, carioca, ele vai para Paris e lá ele passa um tempo da vida dele, que é onde ele tem uma grande inspiração musical. E ele trabalhou muito com o Varèse. E o Varèse, nos anos 50, ele lança uma composição de 8 minutos chamado Le Poème Électronique, o Poema Eletrônico, que dizem que é o início da música eletrônica. Na época não fez muito sucesso, a galera não gostou, mas assim, eu imagino o encontro desses dois gênios. O Villa-Lobos depois voltou para o Brasil e fez seu trabalho, das baquianas e tal, mas eu fico imaginando esse trabalho. Outra coisa que eu pensei também, falando de tempos de escola, e isso que você falou de verão, verão europeu e tal, tem um estilo de música eletrônica chamado Eurodance, sei lá como é que se chama aquilo, mas que também marcou nossa infância, que era o famoso Numa Numa e o Festa no AP, que depois o... do latino, né? Eles adoram esse tipo de coisa. A música original é o quê? Uma música francesa? Não, é uma música lá do, sei lá... Eu conheço, mas também não vou saber de onde é, não. É algum lugar ali do leste europeu. Romênia, sei lá. Que gênio, aquela música ali é maravilhosa. Não, mas a do latino é muito melhor, né? Óbvio, me refiro ao Eu tenho mais latino. histórias com a do latino do que com a original. Exatamente. Mas tu quer perguntar ou foi só... Não, é só esse comentário. Tá, achei só que... esse comentário. Tá. Bom, Rico, seguinte, falando um pouco da sua produção musical, Pescador de Ilusões, uma das músicas suas mais famosas, mais acessadas no Spotify, e quando a gente clica ali no Spotify, a gente vê um videoclipe de muito bom gosto da sua parte. Foi aí que eu tirei essa expressão, né? O empreendedorismo de um homem só. Primeiro, queria que você falasse um pouco desse clipe, do que ele significou para você, se teve uma projeção legal, além da música. E no universo do DJ, esse empreendedorismo de um homem só. Quais são as principais vantagens e as principais desvantagens? A Pescador de Ilusões, ela foi uma música que eu escolhi também estrategicamente, né? Parece sempre que música as pessoas acham que é muito... vou fazer uma música porque eu gosto de dançar, gosto de festa, gosto de beber, e não é. Tem muito uma parte realmente estratégica, pelo menos para quem quer tentar ser organizado e dar certo de alguma forma, né? E eu tava começando a fazer, foi a minha terceira música, se eu não me engano, a ser lançada, e eu queria alguma música em português que fosse muito conhecida, porque... vou ficar lançando música desconhecida ou remix de música gringa, talvez não tenha um alcance. Então, assim como tem vários remixes de músicas famosas em português, como Anunciação, Banho de Chuva, eu pensei na Pescador de Ilusões, né, que foi um grande hit até um pouco da minha geração, antes da minha geração um pouco, né, e aí correr atrás de aprovar ela, né, com a gravadora, porque eu não posso fazer um remix e lançar, né, perfeito. Então corri bastante atrás, consegui, através de amigos e tal, que é aquela coisa que é o empreendedorismo de um homem só. Algumas coisas eu faço sozinho, mas outras coisas eu preciso muito dos meus amigos, né? Eu acho que o maior ativo de qualquer empresário, empreendedor, seja solo ou com equipe, são realmente os contatos, os amigos, porque às vezes você precisa de uma força, precisa de uma ajuda, principalmente para o cara que é sozinho, isso abre muitas portas e te ajuda muito realmente. Então, eu lancei essa música, consegui aprovar ela, mas eu achei que só lançar ela seria pouco. Então eu resolvi realmente fazer algumas imagens, fui à praia, pedi pro meu pai me filmar, jogando uma tarrafa e tal, e aí criei uma temática que os vídeos seriam um pouco melancólicos no sentido de passar ali uma fé, que eu acho a Pescador de Ilusões, ela fala muito, muito de você ter fé, né? De você acreditar que os teus sonhos você vai chegar lá e tal. Então sempre, os vídeos é meio que isso, eu jogando uma tarrafa e acreditando que vai vir um peixe, que eu vou pescar o meu sonho, né? Uma coisa meio poética ali. Para no futuro, se alguma gravadora for pesquisar meu histórico, ver que eu não só faço música. Eu faço música, mas eu penso também na divulgação, nos conteúdos, tem um conceito, tem um porquê. Cada música eu tento sempre criar um símbolo, criar alguma narrativa para não ficar pobre, né? E a questão de ser um empreendedor de um homem só é
é complicado porque a liberdade é muito ruim às vezes. Você não tem ninguém que te cobre, mas também se você não fizer, não vai acontecer nada. Então, como eu tinha falado, você tem que ser um pouco artista e tem que ser um pouco o seu próprio empresário. Você tem que entender que às vezes você acorda meio desmotivado. Pô, será que eu fiz uma escolha errada de trabalhar como DJ? Eu podia ser empregado em algum lugar e ter um salário fixo e tal. E você tem que ter a consciência, o compromisso com você mesmo de realmente produzir e ter uma organização, ter metas por ano ou a cada próximos 3 anos, enfim. Porque eu acho que senão você realmente fica muito aberto. E a questão de você ser responsável por tudo, eu acho que é muito mais importante a organização realmente, o compromisso, do que de fato talento. Porque talento qualquer um pode ter. E tem um monte de gente que tem talento que não chega em lugar nenhum porque não consegue. Às vezes não acaba. Por exemplo, vou pintar um quadro e nunca vou conseguir botar esse quadro para vender porque ele nunca vai estar pronto. Sim. O que mais tem é artista que faz música que nunca lançou porque ela nunca tá boa o suficiente. Então você tem que ter calendário, tem que ter metas e acho que funciona um pouco nisso, assim, da questão da organização mesmo. Você mencionou a palavra símbolo. Você tem um símbolo, né, na tua foto que eu acredito que seja recente, né? Não tem mais de um ano o girassol. Eu queria que você explicasse o porquê do girassol e por que ele ocupa o teu olho, tá na minha boca. Teu olho esquerdo e a tua boca. Isso. Qual é a simbologia por trás disso aí? Então, quando eu comecei, 2022, né, voltou o mundo ao normal, tivemos 2 carnavais, bombaram festas pra caramba e a agenda bombando. E 2023 foi o oposto. O efeito champanhe que você falou foi tão grande que em 2023 a galera tava cansada, tava não querendo mais saber de festa, resolvendo... acho que descobriram também um pouco mais o valor do próprio dinheiro e descobriu que era melhor, às vezes, juntar um pouco, em vez de sair e fazer uma viagem. Então as festas caíram muito e a agenda, principalmente, de DJ para festas, caiu muito, né? E aí eu tomei a decisão de migrar para os casamentos também para me dar uma tranquilidade financeira. Certo. Eu vou chegar no girassol, mas é porque foi um raciocínio longo, né? Uhum. E aí eu comecei a tentar entrar nos casamentos e mandava propostas pra caramba e ninguém fechava comigo, né? E eu não entendia por quê. Aí teve uma noiva que foi super simpática, me perguntou pra caramba, a gente marcou reunião e tal. E aí no fim ela falou, cara, acabou que eu optei por outro DJ. Aí eu falei, pô, você foi tão atenciosa comigo, se você puder me responder por que você não quis fechar comigo? Ela falou assim, cara, eu olhei teu Instagram e eu achei que teu Instagram era muito de noitado. Eu fiquei com medo do meu casamento só tocar eletrônico pesado e acabar com o meu dia, sabe? E eu comecei a pensar que realmente eu tinha uma imagem muito de DJ da noite. Não que eu nunca fui um cara do after, de tocar música pesadona e tal, mas realmente passava essa imagem. Uhum. E eu comecei a pensar que vários artistas têm símbolos, né? Por exemplo, você vai ver Mana Castela da vida, que ela canta música sertaneja e tal. Ela não usa o chapéu só porque é da cultura dela ali, de onde ela cresceu. Ela usa o chapéu também para o público do sertanejo se identificar com ela. Então eu falei, cara, eu vou criar algum símbolo que represente que eu não sou um DJ da noite, como um Vintage Culture, por exemplo, que é totalmente do after, que passa 24 horas tocando. Sem mijar. Sem mijar. Isso até foi um dos vídeos meus que fez de maior sucesso, assim, que eu comecei depois do engajamento dos vídeos e tal. A gente pode falar depois só para não perder o fio da meada também. Mas, e aí eu fiquei pensando, cara, o que é um símbolo do dia, né? Eu queria passar realmente uma imagem quase que uma pessoa que tá de férias, assim, que representa o dia, que é uma música alegre, leve. E eu fiquei pensando em plantas, e aí eu cheguei ao girassol, que eu acho que é um símbolo que ele representa otimismo, ele tem as cores do Brasil, ele é verde e amarelo, ele gira para o sol, tem até uma história do Nizam Guanais, uma lenda da publicidade, né, de quando eu era redator, que falam que ele dava um girassol para cada funcionário. E aí o girassol que morresse, ele demitia aquele funcionário. E aí o pessoal ficava com medo e até comprava girassol quando o girassol começava a ficar meio mortinho. E aí eu fiquei pensando nisso, pensei no girassol e tal, e aí escolhi esse símbolo. E óbvio que não foi só o girassol, né? Eu mudei minhas fotos também por causa disso. Passei a usar mais roupas claras, sempre de botão, assim, alguma coisa que remeta realmente a um clima mais de verão, meio de férias, para passar realmente essa imagem, quase que uma limpeza da minha imagem, né? E postar vídeos também mais tocando músicas que fossem, ou ambiente que fosse mais iluminado durante o dia, ou então músicas que não fossem tão pesadas. E foi essa mudança de posicionamento e por mais que pareça inconsciente em quem vê,
Pra mim, eu acho que fez muito resultado, porque passaram 2, 3 meses, eu comecei a mudar o meu visual ali no Instagram, nas minhas redes sociais no geral, e comecei a fechar coisa. E aí depois que fecha, realmente vai muito no boca a boca, mas mudou muito realmente a percepção que as pessoas tinham da minha imagem. Então, acho que essa ideia do girassol cumpriu o papel que eu queria. E não sei se vai ser para sempre o girassol, assim como tem um DJ que o símbolo dele era o cocar, tal, pode ser que um dia ele fale assim, é aquele cara do girassol, mas se não for também, o princípio que era entrar no mercado do casamento, para mim, me ajudou bastante. Cara, super bacana, porque de um feedback, né, de uma dor temporária, virou um reposicionamento, a estratégia se executou. E esse foi o momento, Robert Landon, do Rick Roulier. Quem que é Robert Landon? Vai, te fala aí. O personagem principal do Código da Vinci, do Maravilhoso. Demônios, Dan interpretado Brown. pelo Tom Hanks, exato, dos livros do Dan Brown. Ele é simbologista, correto? Ele é um historiador de símbolos, né? Ele é estudioso dos símbolos. Eu acho que no Código da Vinci o filme começa, ou é Anjos e Demônios, ele numa palestra explicando a origem de cada Código da símbolo. Vinci. Maravilhoso. Né? Código da Vinci. Eu adoro esse início. Rick, criatividade. Na minha perspectiva, a criatividade é o seu carro abre-alas. Tá? É o seu carro abre-alas. Acho que você navega muito bem. Os teus vídeos são engraçados. O último, a gente está gravando aqui nosso podcast muito próximo do Natal, quase em meados de dezembro. E você lançou um vídeo muito bom. Queria que você explicasse qual foi a ideia do vídeo. Depois de eu entrar na minha pergunta, mas queria que você apresentasse o seu vídeo, combinando a crítica ao excesso de propaganda nesse meio que a gente convive hoje. Fala aí. Então, o vídeo que eu fiz foi meio que criticando os streamings de Netflix, HBO Max e tal, que agora você pode pagar para ver os vídeos, mas se você quiser ver sem interrupção, você paga mais. E aí eu fui ver uma série com a minha esposa, com a minha noiva, né? A esposa é ano que vem. E aí começou a entrar vídeo, aí eu fiz um post, né? Falei, cara, que loucura, eu pago por um negócio e tem anúncio. Aí todo mundo começou a me responder, cara, mas é só você pagar mais caro que não vai ter anúncio. E eu não sabia que tinha isso, não sabia que tinha tido essa mudança e achei um absurdo as pessoas acharem normal pagar para ter um serviço e pagar a mais para não ter uma interrupção. É tipo você ter que pagar mais para o seu Uber fazer o caminho certo, você pagar a mais para poder ir sentado no metrô. Pagar pela cadeira do restaurante. Exatamente. Cadeira, você não pagou É cadeira. uma coisa assim totalmente louca, né? Que as pessoas se acostumaram com serviço ruim, eu acho. E aí, como eu tinha até falado, né? Eu gosto sempre de tentar trazer assuntos contextuais, né? Que estão rolando na hora para poder divulgar alguma coisa minha, né? Poder ser relevante para quem vai assistir e ainda ter alguma mensagem minha ali, publicitária junto, né? E aí eu fiz um vídeo que eu tô tocando minha música nova, eu paro de tocar minha música nova e falo, galera, quero só fazer um anúncio aqui, que lancei uma música agora, quem quiser ouvir, tal, o anúncio aqui é igual do streaming, DJ faz também, quem não quiser ouvir música comercial no meio da música, é só pagar um pouquinho, fazer um pix aqui pro DJ e tal, e eu sempre tento usar o humor, né, pra me comunicar, acaba que é a minha veia mais característica realmente, né, o sarcasmo, o humor ali. Tem outras comunicações que são um pouco mais sérias, mais emocionais, depende muito do que eu tô comunicando, mas realmente eu acho que é a minha marca registrada ali, e os vídeos foram até uma coisa que me alavancaram muito em 2024, né, esse ano aí, que eu comecei a fazer vídeos de bobeira, né, eu tinha como meta, por exemplo, comigo mesmo, de ser mais engajado, porque eu vi que a internet é um lugar que às vezes você vai soltando conteúdo, se você tiver consistência e for sempre soltando, uma hora alguma coisa dá certo. E tiveram 2 vídeos meus que bombaram. Um deles foi a questão que eu falei de o DJ nunca consegue ter tempo no banheiro, então às vezes você bota um faroeste caboclo, porque são 9 minutos de música pra você correr no banheiro fazer um xixi. Ou outro que todo mundo, quando você fala que é só DJ, pergunta assim, mas você é só DJ ou você trabalha? Eu lembro dele. Que é uma dor que todo DJ se identifica, né? Porque parece que é um hobby. Sim. E não. Então, comecei a fazer esses vídeos e deram super certo. E aí, comecei a fazer com mais constância, né? Com mais frequência. E tento sempre ou trazer alguma dor que os DJs possam se identificar, ou também que quem vai em festa pode se identificar, ou que o produtor da festa pode se identificar para tentar aumentar o meu alcance, né? De público ali.
e trazer também assuntos que estão rolando na hora. Então, por exemplo, quando tinha aquela família, aquelas duas mulheres que estavam morando no McDonald's, eu fui no McDonald's, na cara de pau lá, e fiz como se eu estivesse tocando no McDonald's. Ninguém vai dormir aqui. Então, tento sempre trazer algum assunto para o momento ali também. Pois é, você fazer vídeos de assuntos que estão bombando é super relevante. Isso até para nossa área. Né? Reforma tributária, o Weitz fez 5 vídeos de reforma tributária, sabe? Quando ocorre algum desastre ambiental, eu tenho que colocar minha cara e falar sobre questões ambientais. Teve um vídeo teu, até babei, acho que tem uns 2 anos, ou mais, que eu não lembro o contexto, mas você estava explicando para as pessoas que não só elas riam contra os próprios, mas você ria. Não é só vocês que riem dos meus vídeos, no sentido que você estava rindo também. Lembra disso? Cara, era uma selfie ali. Algo do sentido. Eu também me divirto com os meus vídeos. Isso é do caralho. Eu não lembro muito qual é o vídeo, mas eu entendo, provavelmente. Eu sou muito apaixonado, cara. Quando eu tenho alguma ideia, assim, eu por exemplo, tenho uma ideia de vídeo. Eu não consigo dormir, eu fico ansioso para amanhecer para eu poder fazer o vídeo, assim. E é um pouco isso. Eu faço porque realmente eu me divirto. E o que eu não gosto, assim, que eu, tipo, acho que vai funcionar, mas não sei se eu gosto tanto, eu não faço, porque eu acho que a gente tem que fazer o que realmente, principalmente quando a gente está tentando ser artista, né? Algo que represente a gente, que tenha a nossa voz, que tenha o nosso conceito. Então, eu tento sempre fazer coisas que me divirtam. E é óbvio que tem aquele teste, né? Eu mostro para minha noiva, mostro para meu irmão, mostro para um amigo, mostro para meu pai. E se todo mundo entendeu qual era a mensagem, achou divertido, aí eu vou e posto. Mas eu acho que o principal é a questão do comprometimento, de você ter consistência. Porque às vezes você vai lançar um vídeo, o vídeo bombou. Se chegarem no teu perfil, não tem outros vídeos, você perdeu uma oportunidade da sua vida. Então você tem que ter sempre tá sempre produzindo ali para quando o dia que acontecer de alguma coisa tua dar certo, você ter mais coisa, mais produtos, vamos dizer assim, né, para o pessoal consumir. E a outra questão também, que até eu acho que volta no empreendedorismo de um homem só, é você ter coragem, no sentido de, por exemplo, quando eu mudei a carreira de publicitário para DJ, né? Cara, muita gente pensou assim, pô, mas tu vai deixar de ser funcionário para viver de festinha, sabe? E você não pode muito quando você quer ser empresário, e não só para uma carreira artística, para qualquer coisa. Para você começar um podcast, para você abrir um salão, para você resolver virar chefe de cozinha, para você fazer uma carreira nova, uma faculdade nova. Você tem que ter coragem de meio que ignorar a opinião dos outros, porque não que as pessoas querem o seu mal, mas as pessoas elas estão muito mais preocupadas com os problemas delas, obviamente, assim como eu estou com os meus. E às vezes elas querem criticar ou para te proteger, cara, talvez isso não dê certo e você se quebre. E às vezes é algo que pode te prejudicar mesmo querendo o seu bem. E às vezes as pessoas só criticam para ter assunto mesmo. Então eu acho que uma das coisas principais do empreendedor e de quem tem paixão, assim, é ter coragem mesmo de fazer. E se quebrar a cara, você vai aprendendo, vai adaptando. Mas é óbvio ter um plano, ter um comprometimento de fazer as coisas e uma organização também, né? Total, Rick. O Rick falou uma coisa que é extremamente relevante, que é a gente tem que fazer as coisas e foda-se, um foda-se carinhoso, que as pessoas vão pensar. Eu lembrei muito ontem eu vi um vídeo dele, do Rafael Gratti, aquele cara que fala sobre ansiedade. Tem um vídeo que muito me marcou dele, não sei se você viu, Weitz, que ele tá subindo a escada rolante de um shopping, já deve ter visto, evidentemente, né? Aí ele vira e fala assim, fala galera, beleza? Aí o pessoal, sei lá, meia dúzia olha, meia dúzia não olha. Aí ele continua subindo, ele falou assim, tá vendo? O pessoal tá pensando em você 3 segundos, depois a vida vai continuar. Cada um tem os seus problemas. O pessoal vai olhar o teu stories, você vai ocupar 3 segundos da vida daquela pessoa. Então é muito nessa, né, Rick, de fazer e sem se preocupar tanto com a tua audiência, como vai repercutir, né? Sim, e também entender que as pessoas que vão te acompanhar vão mudar, naturalmente. A galera que trabalhava comigo na época da minha publicidade, por exemplo, grande parte deve ter parado de me seguir, porque o pessoal não sei se todo mundo gosta de festa, a galera de publicidade normalmente é mais do samba, né? Mais de outro tipo de música. E vai deixar de te seguir, e não é porque eles não gostam de você, porque eles acham que você tá no caminho errado, é porque talvez não seja do interesse deles mesmo. Mas ao mesmo tempo vai chegar gente nova, né? Sim. Que vai se interessar pelo que você tá fazendo, pelo que você tá produzindo. Então, realmente eu acho que tem que ter coragem, tem que ter esse desprendimento de entender que as pessoas vão mudar.
o seu network vai mudar, quem te acompanha vai mudar, e tá tudo bem, não é porque... Perfeito. É como trocar o canal. Não quero assistir o programa do bichinho. Eu quero assistir o programa de música. Então, vou trocar o canal. É meio que isso e tá tudo bem. Não tem que ter essa Rancor, tranquilidade. né? Tá de boa. Vaits, antes de você perguntar a respeito desse tópico, eu gosto muito quando você aborda esse tema aqui, fechando o tópico sobre criatividade, Rick, como é que você faz para regar o teu jardim de criatividade? Livros, podcast, filmes, série... Tem algum deles que você prefira? Ou vem da tua mente imparável, incansável? Tem alguma coisa ali que você tem um carinho a mais? Cara, pra mim, eu considero que tudo no mundo é referência, sim. Desde quando eu vou à praia e eu vejo, sei lá, um vendedor de mate com um grito diferente, até algum filme, um livro, um museu, uma viagem, uma comida, uma apresentação de um prato, qualquer coisa assim. Tudo me alimenta, assim. Eu acho que tudo é referência e tá sempre ligado nisso, né? Porque também, às vezes você não tá ligado, então você vê uma coisa legal e você não presta atenção. Então, realmente me alimenta assim, de tudo que eu posso. E acho que eu, por exemplo, eu gosto muito de filme, de me alimentar de filme, de arte. Livro eu não gosto tanto, assim, não é nem que eu não gosto, eu não consigo ter a tranquilidade de parar e ler um livro, assim, eu me perco nas linhas às vezes, porque eu realmente sou muito agitado, minha cabeça é muito agitada, mas eu não tenho essa tranquilidade. Mas eu tento sempre absorver tudo eu tô sempre acompanhando publicidade, acompanhando shows, acompanhando o que tem de arte, museu. Quando eu viajo, eu não gosto só de ficar na praia, eu gosto de ir em museu, eu gosto de ver arquitetura, eu gosto de entender qual é o costume de quem mora ali naquela cidade, porque isso pode me trazer alguma coisa em algum momento. Eu posso lembrar disso e usar aquilo de inspiração para alguma coisa. Total. Então, acho que a gente tem que estar sempre ligado. É quase que como na advocacia, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos, você usa muito... Aqui no Brasil, acho que não tem tanto isso. Mas nos Estados Unidos, você usa muito outros casos de referência para defender um caso, né? Então, eu acho que é meio que isso. Assim, às vezes eu uso outros casos, outras ideias ou outros acontecimentos para poder proteger o meu e poder usar de referência para mim. Na realidade, de 10 anos para cá, desde que o novo Código de Processo Civil ele foi publicado, o direito brasileiro ele se aproximou mais do direito norte-americano justamente porque os precedentes tiveram uma força muito grande. É basicamente isso que você disse. Não foi combinado, hein? Eu falei por Não, acaso não que foi eu vejo combinado. seis de filme. Já vai fazer 10 anos, né, cara? 10 anos, né? Nossa, parece que foi ontem, pô. Fala aí, vai. Fala Olha, aí. não, eu acho ótimo que você ficou com a pergunta da criatividade, aí você virou pra mim. Agora você pergunta de pandemia, que é disso que você gosta, como se Adoro quando se pergunta de Agora fosse pandemia. do tom sensível que melancólico você e tal. traz. Não, mas assim, eu acho que quando eu pergunto da pandemia, porque acho que é uma coisa que marcou muito todos nós, é muito curioso porque a gente pega uns convidados que já têm alguma coisa, um negócio, ou qualquer atividade que seja, e aí eu pergunto, tá, então você tinha a sua vida, de repente chega a pandemia, e aí como é que fica? Você não. Você, de certa maneira, não se descobriu na pandemia, mas você se inventou na pandemia. Eu acho que assim, você é um artista, todo artista é um personagem, seu personagem se criou na pandemia. Eu, de certa maneira, também tive na pandemia, no início da pandemia, naquela angústia, um período muito criativo. Eu sou daqueles que escrevem, não publicam nunca porque não está pronto, enfim, eu sou daqueles. Mas eu queria saber, assim, a pandemia, sendo um momento que não é uma coisa que te interrompe, é uma coisa onde você nasce, quanto daquela angústia, quanto daquela loucura serviu de inspiração e de, vamos dizer assim, adubo para o surgimento do artista? A pandemia, óbvio que ela foi muito ruim pro planeta como geral, mas pra minha carreira, vamos dizer assim, ela foi muito boa, né? Porque foi o momento realmente que eu surgi. E acabou que foi um momento de me reconectar com meu pai, com emoções e tal, porque eu fui passar a pandemia, por exemplo, com meu pai em Saquarema, né? E fiquei lá meses, só eu e meu pai, então a gente se aproximou bastante e isso acabou alimentando um pouco as minhas emoções, as minhas memórias de infância também. E me ajudou, por exemplo, na hora de escrever uma música, de entender um sentimento que eu quero passar ali. Então, de certa forma, eu acho que todo mundo passou um pouco por isso na pandemia, essa questão de se reconectar com as emoções, se reconectar com pessoas.
de perdoar, porque era um momento que você não sabia se o mundo ia acabar ou não, se a gente ia sobreviver ou não. Então, eu acho que foi muito positivo para as emoções das pessoas, e no meu caso, como eu faço música, a música é totalmente ligada à emoção. Você, quando está fazendo uma música, você pensa qual o tom é essa música, porque o tom da música, se é em dó maior, se é em menor, se é não sei o quê, vai diferenciar em como essa música bate, qual é a emoção que vai provocar, a letra também, a história. Então, acho que me ajudou muito nesse sentido da criatividade, né? Até de ter uma riqueza emocional maior. E teve também o lance realmente da pandemia ter tido esse spread aí de muitas festas, dessa volta meteórica depois que o mundo se abriu, né? Que depois retraiu, mas acabou sendo bom para mim também, porque quando as festas diminuíram um pouco, eu migrei para o ramo de casamento, que hoje me dá mais tranquilidade financeira, me ajuda até a manter a minha carreira de produtor, né? O meu principal... Meus principais fontes de renda hoje são casamentos e o Aldeia, né? Principalmente como sócio. Então, acabou que foi dando tudo certo e também até para minha organização financeira, né? Porque antes da pandemia, tudo que eu ganhava eu gastava praticamente, tinha pouquíssimo dinheiro guardado. E depois da pandemia, eu vi que se eu não tivesse lá para tocar tal, não tivesse festa, eu não podia ganhar dinheiro, né? Então, até na parte financeira, eu aprendi também a ser mais adulto. A me organizar, a ter dinheiro, ter planejamento. Então, de forma geral, foi duro, foi difícil, mas eu aprendi muito e aprendi mais do que talvez se não tivesse acontecido. E foi como você disse, né? Eu imagino que 2022, seus 2 carnavais, saudade, inclusive, seus 2 carnavais e toda essa explosão foi um ótimo laboratório. Né? Você deve ter tido muita oportunidade para testar, pensar, e aí 2023, de fato, acalmou. Exatamente. Foi um laboratório para todo mundo, porque mudou muito. A galera que era mais velha já não estava mais tão afim de sair, então a música já não era mais a mesma, o gosto já era outro. Tava surgindo, por exemplo, trap, surgindo novos artistas. Eu lembro agora que, não lembro o ano, mas acho que deve ter sido 2023, que falaram assim, as festas pros millennials, que acabam meia-noite. Uhum. Eu pensei, que horror. Que horror a festa acabar Parece meia-noite. que o pessoal estava mais focado no dia, né? Sim. Não, e Réveillon de Milagres assim. adotou essa filosofia, vocês Sim. viram? Eles remodelaram todo... Várias festas, vários réveillons adotaram essa coisa de terminar mais cedo. Começou muita gente a não querer beber, então também as próprias empresas de bebida começaram a fazer mais bebida sem álcool. Por incrível que pareça, hoje em dia a galera vai pra noitade. Eu também não. Quem não quer nessa aula ainda. E eu acho até uma falta de inteligência dos DJs, por exemplo, que falam que não bebem, que levantam essa bandeira, porque a festa ela ganha dinheiro principalmente em 2 coisas, né? Vendendo ingresso e vendendo bebida. Então, se tu fala pra tua galera que frequenta o teu show, não, sou contra a bebida, o teu contratante talvez não tenha tanto dinheiro pra te contratar, né? Porque você tá fazendo... É óbvio que bebida não faz tão bem e tal, talvez ir correr faça um pouco melhor, mas é uma fonte de renda. Então, mas os costumes realmente mudaram bastante. E teve esse aprendizado pra todo mundo. Mas faz total sentido, né? Como você disse, não dá pra dar um tiro no próprio pé. Não, galera, não bebe vodka, não. Porra, bebe vodka sim, porra. Exatamente. As pessoas bebem e querem dançar mais. E a festa fica muito melhor, né? Óbvio, porra. E assim, eu agora tô lembrando da entrevista que a gente fez com o Guima. E que ele trabalha com entretenimento também. Sim, eu conheço. Não como você, mas... algumas perguntas que eu fiz para ele, algumas questões que agora me vêm à cabeça. Primeiro, como é trabalhar enquanto os outros se divertem? E segundo, como você como DJ, você como artista principal daquela pista de dança enorme, você tem que controlar todos aqueles afetos, todas aquelas emoções, assim, todas aquelas coisas que muitas vezes entram em colisão. E às vezes a colisão pode ser ótima, como pode não ser boa. Como lidar com tudo isso? Então, você estava até falando, né, que você tem saudade de festa e tal. Tem dias que eu encaro como uma festa, tem dias que eu encaro como um trabalho realmente, porque tem festas que eu acho que tem mais a ver, tem festas que eu conheço mais pessoas, que meus amigos vão estar lá, e tem dia que eu não quero ir, assim como todo mundo, tem dia que você tá meio gripado, ou então você só tá meio de saco cheio, não dormiu direito e tal, e você tem que ir. Então tem que ter, e toda vez que você vai lá, você tem que dar o seu melhor. Não só porque é seu trabalho, mas é porque
a festa, o fim de semana, principalmente, ele é a recompensa das pessoas, né? Então a pessoa trabalhou a semana toda ali e é a hora que ela fala assim, pô, eu mereço sair, eu mereço dançar, eu mereço esquecer que eu briguei com a minha mulher, que eu tô com problema no trabalho, que meu carro quebrou, que meu filho foi reprovado, enfim. Então você não pode só chegar lá e, pô, hoje eu não tô bem, não vou tocar direito. Você tem que estar sempre no seu melhor dia, realmente. E é um pouco difícil, mas você acaba aprendendo a fazer isso. E tem também a questão de você entender festa que você funciona melhor, festa que você não funciona tão bem, e você se preparar mais. Enfim, mas eu acho que as pessoas que trabalham com evento, elas realmente têm que gostar de pessoa, gostar de estar ali naquela confusão, falando com gente, tendo que ser simpático. E entender realmente que você tá ali para trabalhar, você não tá ali para curtir, você não pode chegar lá e encher a cara, chegar lá e ser irresponsável e atrasar, nada disso. Então, é totalmente diferente assim a percepção. As pessoas que vão para curtir, elas estão pagando ali para poder curtir, para poder ficar doidona, poder relaxar e não se preocupar com nada. As pessoas que estão trabalhando têm que realmente levar a sério como qualquer outro trabalho, né? E então tem esse lado assim de ser muito profissional, porque quem te contrata, quem te chama, presta atenção nisso. Eu conheço muita gente que se queima por isso, assim, porque às vezes vai lá e bebe demais e não leva a sério e quer ficar chegando em gente enquanto tá trabalhando e tal, e acaba que parece que é engraçadinho e tal, mas isso te queima, isso mostra que você não tá sendo sério, que você não tá respeitando o dinheiro de quem te botou ali, né? E você, como DJ, no meu caso, tem a responsabilidade da festa dar certo ou dar errado. Se a música estiver ruim, o pessoal começa a beber menos, vai embora, vai no banheiro, ou a marca fica queimada porque você não tocou direito, ou não tocou algo que fosse relevante ali para aquele momento. Por exemplo, quando você vai tocar antes de um artista grande. Eu já toquei várias vezes antes do Dennis DJ, por exemplo, antes de Ludmilla. Você tem que entender que naquele momento você não está ali para brilhar. Você está ali para fazer uma música muito boa, mas que seja condizente para levar meio que numa ladeira para quando chegar o momento do artista principal, ele brilhar. Você não pode botar uma música que seja chata a ponto do pessoal já estar desanimado e o artista ter que fazer essa transição. Então tem muito essa questão de ser sério, levar a festa como um trabalho sério, e também de entender qual é a tua função no trabalho, né? Qual é a tua função naquele line, né? Se eu tô ali para brilhar, para fazer a festa explodir, se eu tô ali para alongar a festa e dar mais horas de bar, por exemplo, de faturamento de bar, se eu tô ali para preparar a cama para o artista chegar e tá todo mundo já no limite para estourar a felicidade. Então tem muito esse entendimento de onde você quer levar as pessoas, de onde elas estão, para onde você quer levar, né? E isso tudo são técnicas assim de construção da música. Eu vou começar com essa música, depois eu vou acelerando, ou eu vou diminuir a velocidade, a intensidade nos últimos 15 minutos. Tem toda essa leitura. E tem muita inteligência no que você falou, Rick. Já leu As 48 Leis do Poder? Robert Greene. Se tiver filme, eu vejo. Mas... O que você disse me lembrou de uma das primeiras leis que ele apresenta. O nome dessa lei, cada capítulo é uma lei, ele diz: não ofusque o brilho do mestre. E é você ter esse reconhecimento que tem um gigante te antecedendo, ou que tem um gigante que você vai entrar logo depois, Ludmilla, Danny DJ, reconhecer o seu momento atual e falar, cara, não é para eu brilhar, é para eu preparar. Então tem muita conhecimento assim de mercado, que às vezes um cara começa, pô, meu irmão, vou fazer aqui o diabo, vou ficar de cueca para chamar atenção, né? E você vai em outro sentido, né? Sim, e às vezes você acaba causando um problema. Por exemplo, se eu vou e toco funk antes do Dennis, ou toco músicas dele antes dele, e isso acontece, parece que é bobeira, mas eu vejo gente que toca música do artista antes dele mesmo, meio que pra fazer uma homenagem e tal. Às vezes você causa o problema do teu contratante com o artista, o cara resolve não tocar, o cara não aceita mais ser contratado pelo contratante depois por causa desse desrespeito, que não foi culpa do dono. Então tem que ter realmente essa inteligência. E quando você faz o trabalho bem feito, você é educado, você trata todo mundo bem, acaba que você vai crescendo. Você pode talvez não ter um crescimento, você vai ser o artista principal no próximo, mas você vai ganhando a confiança e você vai ter sempre alguém ali te contratando, sabendo que você é um cara confiável, um cara que entrega o que ele tá esperando de você, sem ele ter que gastar uma hora para te explicar o que ele quer de você. Pô, total, Rick. E conhecimento de mercado, né, cara? Sim. Isso
experiência te disse e te mostrou como fazer. Bom, meu caro, penúltima pergunta. Dias difíceis na sua carreira, atualmente, qual que é a sua maior dificuldade? Como DJ e como produtor? A minha maior dificuldade, eu acho que é um pouco, até o que eu critiquei aqui, mas eu acho que é um pouco isso. Eu demoro muito pra fazer música, assim, porque eu nunca acho que tá bom também. Mas, eu tento terminar música, eu tento terminar a música cada 2 meses, mais ou menos. Mais rápido que isso eu não consigo, porque eu fico ouvindo e ouvindo e ouvindo. Quando lança a música, eu já não aguento mais a música, na verdade. Porque eu já ouvi tanto, já tentei melhorar tanto ali, que tem essa questão. E aí entra a parte do empresário de mim mesmo, de falar, não, vou ter que lançar nesse período aqui. Sim. Porque é um período bom, é um período que é legal para lançar música, ou já tem muito tempo da última. E tem a questão realmente também do psicológico, que eu acho que toda pessoa que tenta ter um trabalho artístico ou tenta mudar a carreira, tem realmente essa questão de duvidar de você mesmo. Acho que todo profissional tem, mas quando você não tem uma estrutura ou uma garantia de um salário, por exemplo, acaba pegando um pouco mais, porque às vezes você não tem uma agenda para esse mês. Eu não tenho. E festa é muito assim, festa às vezes você não tem nada para tocar esse mês, te chamam para tocar semana que vem. Mas se não te chamarem, acaba que você fica naquela, né? Pô, como é que eu vou pagar as contas aqui e tal? Então, você tem que trabalhar na tua cabeça isso, ter a tranquilidade e ter o planejamento de entender que se você não se organizar, vai realmente dar ruim, vai dar problema. Mas também trabalhar esse mental mesmo de pô, eu tô num dia ruim, às vezes você entender que você tá realmente num dia ruim e não fazer nada, às vezes você se forçar a fazer um pouquinho. E a outra dificuldade também é a dificuldade de eu ainda preciso investir muito para minha música, né? Como eu falei, eu ganho dinheiro com cachê e não com plays, por exemplo, por enquanto ainda. Espero estourar a música em 2025 e conseguir ganhar dinheiro dela também. Mas o dinheiro que eu banco a minha carreira artística, mais com aldeia e com casamentos, mas eu vejo como investimento. Tem muita gente que vê também como... Pô, tô gastando dinheiro aqui, não tá dando certo. Mas não é assim, as coisas não acontecem do dia pra noite. Quando acontece, você tem que dar graças a Deus, mas você não pode contar com isso, né? Por isso que você tem que se organizar. Então, eu acho que as dores são mais essas. Sim, é óbvio que é muito importante você ter esse apoio familiar, de amigos, tá com alguém que entende o seu trabalho, por exemplo, tá com amigos que, se você precisar de uma ajuda, precisar de um contato, como eu precisei, por exemplo, na Pescador de Ilusões, foi um amigo que eu falei, mandei a música para ele ouvir, o que você acha da música? Falou, cara, você vai tentar autorizar ela? Eu conheço fulano aqui da gravadora. E por amigos me ajudaram. Então era uma agonia que foi resolvida através de amigos. Então acho que a gente não pode também achar que a gente é de aço, que a gente vai conseguir resolver tudo sozinho, porque a chance da gente se frustrar e sofrer e até de dar errado é muito maior. Então a gente tem que se organizar, tem que ter um compromisso com a gente mesmo, mas a gente também tem que saber que a gente vai contar e precisa contar com pessoas à nossa volta. E válvula de escape? Você falou de correr na praia. Correr na praia seria uma válvula de escape para dias que dias ruins são inevitáveis. Tem uma válvula de escape ali que você costuma utilizar para... A corrida na praia é muito uma válvula de escape minha, que eu vou correr e eu boto músicas eu fico ouvindo set de outros DJs para me inspirar. Claro. E acaba que eu vou resolvendo questões que às vezes eu esqueci ali naquela hora, né? Eu vou realmente para tentar relaxar minha mente e acaba que eu consigo resolver às vezes algumas equações mentais minhas naquele momento. Mas válvula de escape para mim é realmente correr, encontrar meus amigos. Ao mesmo tempo que a válvula de escape é alimento, assim. Eu encontro meus amigos, viajo para algum lugar, vejo algum documentário, algum filme. Eu tô relaxando minha mente, mas ao mesmo tempo eu tô vendo alguma coisa que possa me alimentar e me dar um ânimo novo. Pô, tive uma ideia vendo esse documentário. Sim. Isso me dá um ânimo novo, então eu acho que é mais isso assim. Eu consigo... Eu sempre uso a criatividade como uma forma de escape também, entendeu? Certo. Perfeito. É uma forma de me automotivar. E vem cá, Rick. O Rick daqui a 5 anos, você faz uma projeção, tem um sonho que demanda uma certa adubagem. Adubagem, tá correto?
Fertilização. Exato. Uma coisa que precisa de tempo para você colher os frutos, tornar um girassolzão, pegando, Acho utilizando... que é adubação. Adubação, palavra feia, mas... Adubo já não é uma palavra muito bonita. Mas... Bom, que não seja um neologismo, mas tem algum plano nesse sentido, como DJ, como produtor, ou como sócio de um empreendimento como Lagoa, assim? Falando em adubação, o principal é não dar merda, né? Nos projetos. Mas, sim, para os próximos 5 anos, tudo que eu fiz, como eu falei, foi sempre tentando mostrar que não é só música, que tem uma questão conceitual, tem sempre alguma narrativa de campanha. Então, para os próximos 5 anos, eu vou continuar lançando músicas que eu espero que bombem e cheguem a alguma gravadora, cheguem a alguém maior para me dar apoio, olhando para todo esse meu histórico que eu já criei, como Pescador de Ilusões, por exemplo, como a música que eu fiz, que eu lancei, a Aperol, que foi a primeira música que eu tive uma parceria com alguma marca, que apesar de não ter sido tanto dinheiro, a Aperol aceitou ter relação com o Rick, que é um artista pequeno ainda. Então, bacana. Eu acho que isso tudo vai criando ali um portfóliozinho para nesses próximos 5 anos, de repente, eu ter uma parceria com uma marca maior, ter uma parceria com artistas maiores. A minha próxima música, por exemplo, que é com a Nega Amanda, é uma cantora fantástica, que é baiana, que já participou do The Voice e tal. O nome da música é Just Be, que fala um pouco até... Eu comecei a escrever ela pensando um pouco mesmo na liberdade que eu falei aqui, de vou mudar de carreira mesmo e dane-se, tá ligado? Se falarem que vai dar errado, vou tentar e ter coragem, exatamente. E a música fala muito sobre isso, e eu acho que também ela pode muitas pessoas se identificarem por essa questão de ser livre, de ser como você quer ser, tal. A história da música é um pouco essa, mas eu acredito muito nessa música. Então, eu imagino que vou tentar sempre estar lançando músicas que tenham algum tema, alguma coisa que as pessoas possam se identificar. Carreira internacional também, acho que eu vou conseguir. Agora, 2025, eu já vou tocar, por exemplo, em Punta Cana, na República Dominicana, tocar no Uruguai. Tô vendo de tocar na Itália de novo, então são já algumas portas de entrada, ainda pelo ramo do casamento, mas que me abrem portas também para eu tocar como artista em locais que eu já vou estar por lá, né? Sim. E realmente acredito que vai acontecer. Eu sou um cara muito positivo, no sentido de acreditar nas coisas, mas de correr atrás para fazer as coisas darem certo. Não é um otimismo vago, é um otimismo... Eu quero que dê certo, mas o que eu tenho que fazer? Total. E se for dar errado, o que eu posso fazer para minimizar os problemas? E tentar fazer dar certo. Então, eu acho que tem que ter esse otimismo, e meus planos para os próximos 5 anos são um pouco esses, assim, continuar lançando com constância, continuar fazendo coisas que tenham consistência, que não seja uma música solta, que tenha alguma narrativa, que se conecte com pessoas, começar uma carreira internacional mais sólida. Pretendo também ter filhos nos próximos 5 anos, que também não vivo só nessa coisa de festa e tal. E acho que é importante a gente entender o nosso momento de vida para ter uma tranquilidade mesmo, que quando às vezes você está só querendo farra tal, você acaba estando ali muito no movimento de encontrar pessoa nova tal, e acaba que você não consegue ser tão sério, porque você não está sendo sério com nada. Então, são várias pequenas metas, e eu tenho metas para 1 ano, para 3 anos, que podem não se cumprir, mas eu tento fazer o máximo para chegar nelas. Vai conseguir, Rico, vai conseguir. Va bene, Fra, va bene. Ti ringrazio moltissimo. E, Vaides, vem cá, eu te fiz uma pergunta no início, e agora eu repito, depois dessa resenha leve, gostosa e enriquecedora, a tua vontade, a tua querência de dançar continua nesse mesquinho nota 7 ou aumentou? Não, aí depende de quem é o DJ, né? Se for o Rick tocando. Aí é 11. A gente vai combinar alguma festa que eu toco pra você ir. Aí você me fala o que você gosta, toca o Florida da época ali do colégio. Não. Peraí, não. Também não precisa. A gente combina. Assim. Ô, Rick, deixa eu te fazer uma pergunta bem Ana Maria Braga aqui, roubada máxima. Vai de bate-pronto, essa aqui eu nem... A gente sempre manda pergunta pros convidados, pra eles irem pensando nas histórias, refletindo.
Tudo aqui é genuíno, mas também há um planejamento por trás. Essa aqui é nova. Uma música. Uma música que tocou, que toca teu coração, ou que te traz emoção, ou que te... A música da tua vida, vai. Foda-se. A música da minha vida? Pô, que pergunta difícil. Toma aí 40 segundos aqui, a gente fica fazendo outra coisa, que eu sei que é difícil mesmo. Take your time. A Pescador de Ilusões não é a música da minha vida, mas é uma música que eu gosto muito, porque eu me relaciono muito emocionalmente com ela. A questão de realmente acreditar nos sonhos e tal. Quando eu era moleque, eu pescava muito com meu irmão, com meu pai, com meu tio. Saquarema? Então, Saquarema. Sou do Rio, mas passei minha infância inteira lá. E é uma música que tem uma história muito grande para mim, um valor emocional muito grande. E deixa eu pensar uma outra música aqui. Praise You, do Fatboy Slim, que eu tinha falado. Eu acho que é uma das minhas músicas favoritas, assim. Que eu acho que ela fala um pouco dessa questão de você valorizar quem tá do seu lado. A música fala, né, que eu cheguei até aqui com você do meu lado, tenho meio que te venerar, é uma letra meio assim, né? E eu acho que o simbolismo dessa música, além de ser uma música incrível, eu acho que o simbolismo dela de você valorizar suas relações é muito grande, assim. Você não faz nada sozinho, por mais que você tenha, às vezes, uma carreira sozinha, você depende também das pessoas darem os teus primeiros plays ali, comprarem o seu primeiro quadro, ouvirem seu primeiro podcast. Então, eu acho realmente que é uma música incrível que eu sempre finalizo meus sets com ela. Legal. Porque é uma forma pra mim de agradecer quem ficou aquela 1h30, aquelas 2 horas dançando comigo ali. Foda, Henrique. Então eu sempre termino com ela. É um storytelling bacana. E vai virar corte. Vaits, considerações finais? Olha, Música é sempre bom, né? Música é sempre bom. E, de novo, eu acho que, pelo menos até onde eu me lembre, é a primeira vez no nosso podcast que a gente começa com um artista, pelo menos até onde eu me lembre, e também uma pessoa que, de novo, não teve a pandemia como um freio ou um tempo, ou um intervalo, teve a pandemia como um começo. Então, estou muito animado, muito feliz com o nosso resultado. Acho que a nossa temporada, a nossa 4ª temporada já começa muito bem com o brilhantismo do Rick aí. Maravilhoso. Rick, compartilha, por gentileza, as suas redes sociais e tudo que você quiser expor aqui nas últimas considerações, por favor. Tá. Então, quem quiser me encontrar é Rick Rulli, é igual um soluço. Rick Rulli. Eu tô, além da música, de toda a parte, eu também faço muito vídeo, né? Engraçado, eu adoro me comunicar, adoro fazer graça de forma geral. Então, Teu Instagram? Meu Instagram, YouTube. Também é Rick Rulli. Tudo Rick Rulli. Tá. E é isso, queria agradecer também por estar aqui. Não só pelo convite. Você é um cara que eu gosto muito e que eu me inspiro na minha personalidade artística, no sentido de todo lugar que eu chego, eu quero ser um banho de alegria, assim. E toda vez que eu te vejo, a gente não se conheceu hoje, a gente já é amigo há algum tempo, e toda vez que eu encontro o Lapora, pra mim, assim, é um banho de felicidade. Nunca vi esse cara triste. E eu entendo que, como artista, esse é um pouco o meu papel. Então, me senti honrado, e me senti honrado também por ser visto como um empresário mesmo. Claro, eu não sou um cara certamente só tentando fazer sucesso, tentando ficar famosinho. É uma coisa que eu sou apaixonado, que é a música, que é a comunicação, que é tocar as pessoas, mas é um trabalho também. E acho muito legal, assim, mostrar esse lado também do empresário mesmo, que eu imagino que tenham pessoas que se identifiquem com essas dificuldades de um fotógrafo, um pintor, um cara que está começando a fazer alguma arte plástica. Tem milhares de artes que às vezes são vistas como um hobby ou como um trabalho que não é tão sério, só porque é artístico. E não, é realmente uma coisa que demanda muito esforço, muita organização. Então eu fico muito honrado de ter vindo aqui. Obrigado. Grazie mille, Fra. Prazer. Ragazzi, ti vediamo. A presto.